Fala pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal para uma série de vídeos de análise em produção de IA. Pessoal, eu estou aqui com o sistema RP e eu já falei o fluxo nos vídeos anteriores, certo? Meu objetivo é a gente analisar em produção aqui uma filters específica junto com a IA autônoma, ou junto com ela a gente tentar ver se ela consegue já o sistema pronto, né? Resolver alguns problemas aqui em produção. Certo? Vamos simular algumas filters, hotfix aqui para ver o que é que vai acontecer. Pessoal, o fluxo eu já falei nos vídeos anteriores, se você quiser dar uma olhada, certo? E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Meu objetivo do meu canal é ciência da computação e trazer aqui uma expertise da área, da experiência da minha área, que conforme a gente resolve problemas e resoluções, ok? Então, pessoal, eu estou aqui com o sistema RP, é um sistema POS, e para o vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte: existe aqui o pedido, né, para adicionar carrinho. Vamos simular o seguinte agora. Eu tenho aqui o produto 10, Café Três Corações, ok? Selecionado aqui. E aí eu quero, por exemplo, vou adicionar o carrinho. Se eu clicar aqui em adicionar carrinho, vai adicionar o produto 10. Se eu adicionar, normalmente ele vai adicionar aqui a quantidade para 2. Vamos simular o seguinte, vamos alterar no código fonte para ver se a IA faz o diagnóstico correto, ou vamos ver o percurso que a IA faz para resolver um problema, sabendo que a gente já sabe do problema, ok? Esse é o desafio, porque no dia a dia de trabalho, acontece problemas, né? Acidentes, como a gente resolver, a gente também ali cria novos incidentes para que a gente tenha tarefas para resolver. Então vamos fazer isso e vamos tentar resolver junto com a IA autônoma. E também depende, a gente deve aqui, pessoal, que o problema depende do contexto do usuário que está passando. Eu posso passar um problema aqui, um prompt que não tem nada a ver com o meu problema. Então a IA, você tem que passar um prompt que esteja relacionado. Então vamos lá, vamos alterar aqui essa quantidade. Por exemplo, eu vou remover esse produto e aqui eu vou passar o produto 10 mesmo. A quantidade aqui, vamos aqui no código fonte. Eu tenho aqui o projeto da aplicação. A aplicação é um POS em Python, certo? E utilizando a camada controle MVC, esse projeto. Eu resolvi fazer em Python por quê? Porque Python eu estou utilizando o framework Ticket para desktop, certo? E aí eu estou utilizando o Ticket. E vamos aqui, a minha view aqui, inicial pedidos, está aqui na view, fica mais fácil, por isso eu desenvolvi em Python mais rápido também para desenvolver. E view e pedido view, certo? Em pedido view, eu vou achar aqui minha meu input de adicionar produto. Eu poderia chegar aqui adicionar produto, né? Pesquisar adicionar produto, né? Adicionar produto. Aqui já encontrei. Ctrl F, adicionar produto. Adicionar produto ao carrinho. Adicionar produto. E aqui eu tenho a label seleção de produto, eu tenho a quantidade var e é no meu entre, né? A quantidade no meu entre e que entrada de dados que eu adiciono o valor. Então eu vou adicionar aqui a quantidade. Vamos aqui, ó, aqui, ó, esse entre aqui que eu adiciono a quantidade, ok? E a quantidade eu passo um texto variável self quantidade var. A quantidade var é uma variável no meu input. Eu estou usando o ticket aqui que é para desktop em Python, certo? Para criar as interfaces. E aí o entre aqui, ele passa a quantidade. A quantidade é uma variável, essa variável aqui, self quantidade var, que está passando o valor 1. Vamos colocar o valor 20. Simular aqui para que a IA possa. Vou atualizar minha aplicação novamente.
Aí, app. A gente está simulando um bug, né, que pode acontecer. Deixa eu ver se 20, pronto, a quantidade está 20. Então, se é um erro de contexto, né? Vamos lá. Aqui a gente está simulando um erro de contexto que está vindo setado. Imagina aí que em produção o usuário que está utilizando o sistema falou, ó, estou utilizando o sistema e aí encontrei que a quantidade está vindo setada como 20. Eu gostaria de resolver esse problema. E aí a Fitz ia abrir um helpdesk, né, fazer um Scrum, um Kanban, dependendo do processo aí de trabalho. Eu não vou simular esses processos porque nos vídeos futuros eu posso até simular. Eu tenho uns vídeos anteriores com Gira eu simulando também. Mas vamos lá. A quantidade está setada como 20 aqui. Eu posso resolver meu problema na mão, mas eu já sei. Vamos gastar uns tokens aqui com a IA e resolver pedir para ela que ela resolva esse problema para mim. Primeiramente, eu preciso passar o contexto da minha aplicação. Minha aplicação é um POS aqui, eu preciso passar a pasta do meu projeto específico, para ela entender e encontrar dentro dos meus arquivos o problema, certo? Eu não utilizo frameworks, pessoal. Por quê? Porque eu já gastei muito tokens com o framework. O framework que ele utiliza, eu vou trazer um vídeo aqui depois por trás dos frameworks de OpenSpec e tal, para você utilizar com IA. Eu utilizo o cru mesmo aqui, a IA mesmo, e passando só o caminho, os arquivos específicos. Eu não vou passar o arquivo específico, só vou passar a pasta. Vamos lá, adicionar, files folder, POS. Pronto. E aí aqui no meu prompt eu vou descrever, né, meu prompt aqui. Eu poderia passar a imagem aqui, né? A imagem, dar um print da imagem. Mas vamos lá, notamos um hotfix em produção. Eu vou simular aqui, né? Conversando mesmo. Produção. Ao adicionar um produto, a quantidade está vindo com valores altos setados. Verifique o problema. Qual um real motivo? Pronto. Eu estou passando o meu prompt de comando para a IA e ela está analisando, ela vai analisar em cima do meu projeto o meu real problema específico. Aqui é um problema fácil, né, de resolver, mas para você ver, se eu fosse resolver o problema, eu ia na view, eu ia no controle, eu ia fazer. A IA também vai fazer esse problema, esses vários contextos. Por quê, pessoal? Porque pode ser vários problemas aqui. A quantidade pode ser que o usuário esteja passando, pode ser que o banco de dados está trazendo essa quantidade setada, então ela vai investigar esse contexto. Então, a gente tem que saber que a forma de análise pode existir vários caminhos para análise. Aí ela vai buscar a sua melhor forma, dependendo do contexto que ela souber, ok? Então, vou dar o meu prompt aqui e vamos ver a resolução dela aí. Vou inspecionar, ela está inspecionando aqui, né, o fluxo de cadastro de produtos no modo POS para reproduzir onde a quantidade está sendo atribuída corretamente e localizar a causa raiz. Encontrei um candidato claro no fluxo de tela de pedido. Agora estou conferindo o código, os testes para confirmar se o valor padrão é realmente o que está contaminando a operação. Então ela precisa dessa vertente. Às vezes você vê que ela está fazendo muita coisa, você fica confuso. Mas não, é só você ir lendo e, e saber que ela está fazendo os testes que a gente poderia fazer, né? Mas os testes que ela faz são diferentes, são testes de, de contexto
para anular alguns problemas. Por exemplo, ela fala que a causa já se tornou bem clara no código da interface. Estou aplicando uma correção para remover o valor padrão artificial e garantir que a quantidade seja tratada como um valor válido antes de entrar no carrinho. Aí que vem um problema. Será que essa quantidade que eu estou passando, qual seria a quantidade exata? Ela não me perguntou isso, entendeu? Poderia ser essa quantidade certa, né? Mas ela vai não lá, ela vai especificar aqui pra gente. Ela tá fazendo um teste. Ela criou um teste aqui, pessoal. Nem precisava, mas pedido viu. Ela encontrou aqui o valor, ó. Ela não vai anular, ela encontrou o valor já. Pronto, ela encontrou meu problema. Só que aí vem a coisa do contexto, né? Será essa quantidade minha está correto? Então a IA ela não tem essa expertise que a gente tem dessa inteligência, porque a quantidade, por isso ela está fazendo esses vários testes aqui agora. Ele está fazendo esses vários testes porque a quantidade que eu estou passando pode ser que seja exato, mas para IA ela não vai saber se essa quantidade é uma regra específica ou anular. Ela vai tentar invalidar, colocar um valor mais baixo, já que eu falei que é um valor muito alto. É isso que ela está fazendo, um teste aqui, ó. Ela criou um arquivo teste, que eu não vou utilizar esse arquivo teste, mas eu vou utilizar só para ela testar. A correção já está no fluxo principal, estou rodando uma verificação final com a saída explícita para garantir que a regressão ficou coberta. Então ela está fazendo uma regressão de quantidade, não é isso? Então o meu problema, ela está resolvendo o problema só diminuindo o valor. Que seria, ela não me perguntou assim, qual a quantidade exata, né? Isso aí, inteligência humana não vai conseguir, ela não vai conseguir fazer, pessoal. Por isso eu digo, a IA, ela é expertise em resolver problemas do contexto que está ali. E aí ela vai resolver. Só que esse contexto de ser humano, a IA não vai conseguir. Ela está fazendo vários testes aqui. É isso que eu digo. Para a IA, a resolução para ela é diminuir. Mas não, para mim poderia ser diminuir para 15, ela diminui para 1. Como é que ela sabe que tem que se diminuir para 1, né? Então aí fica aí a vertente. Para mim, eu não era para informar, ó, não diminua para 15. A quantidade tem que ser 15. Ou a quantidade tem que inicializar em 0. Não, ela deixa setado em 1. Para ela, o correto seria esse. Eu não sei em que critério ela está sendo baseada, mas ela baseia nesse critério. Então aqui ela vai setar a quantidade comum, porque antes estava 1, mas só que aí foge o contexto, as regras, né? Se a gente não passar as regras para IA, os comandos, ela vai fazer da forma que ela bem quiser e ela bem. E por isso a gente tem que ter esse cuidado, pessoal. Por isso aqui nos meus vídeos é análise e produção. Ter cuidado e para que as regras que a gente possa atuar de forma como análise de sistema, engenheiro de software e cientista da computação. Faça essa análise, tente verificar, ler tudo que a IA faz. Com o advento da IA, aumenta a quantidade de leitura, porque você está analisando o problema que ela está analisando, então isso vai dar uma extensão. Você vai analisar pouco código, mas vai analisar bastante descrições que a IA faz. Aí você pode fazer um prompt para que ela escreva menor também. Aí ela falou a causa raiz, o problema não vinha do estoque nem do banco de dados. Olha aí, legal. Ela analisou que não vinha do banco de dados. O motivo real era o valor padrão do campo de quantidade da tela pedido. Viu? Ele estava sendo inicializado com 20. Assim, sim, beleza, estava inicializado com 20. A gente alterou, mas que critério ela utilizou para abaixar para 1? E se fosse para 15 a quantidade, ou para 10, né? Enfim, mas eu tô entendendo. Assim, ao adicionar o produto sem alterar a caixa de quantidade. Assim, ao adicionar o produto sem alterar a caixa de quantidade, o sistema aceitava esse valor automaticamente e acabava criando bits de altas, quantidade altas. O que foi ajustado? Troquei o valor inicial da quantidade para 1 em pedido vivo. E será que está certo esse 1? Sim, está certo. Ela baixou, diminuiu, mas qual critério? Eu não utilizei critério para dizer a quantidade
2, deve ser 0, deve ser inicializar. Ela usou um critério de pegar um valor e diminuir esse valor, certo? Isso se chama análise de contexto, e aí ela vai utilizar a matemática, né, um cálculo matemático para, se meu usuário está dizendo que o valor está alto, eu vou definir um valor menor, e aí ele vai utilizar o critério dele, eu vou utilizar meu critério se esse valor está certo ou não. Para mim, aqui está correto, né? Eu vou adicionar como correta essa resolução. Adicionei a normalização no controle de pedido de controle para a quantidade inválidas e menores ou igual a zero, seja tratadas como 1. Incluindo, eu não pedi esses outros aqui, mas só que a resolução, ela conseguiu minha resolução aqui, e eu posso fazer um cap de todos aqui, ok? Então, minha resolução, ela conseguiu encontrar meu problema, mas ela analisou vários contextos, que é normal, né? Apesar de um problema simples. Ela vai analisar um contexto de banco de dados, aqui, ó, o problema não vinha do estoque nem do banco de dados, que poderia ser também isso, né? Vindo do estoque lá no banco de dados. Mas o real motivo não era esse. Ela é o que a gente poderia também fazer, analisar no banco de dados, era o problema, tal, assim vai. Então é isso, pessoal. Meus vídeos, eu vou estar trazendo essa série, análise em produção, para a gente testar IA em alguns contextos, porque você vai notar, alguns contextos a IA vai fazer uma redundância de caminhos. E se você não tiver expertise de engenharia de software, cientista da computação, você vai sofrer com ela, certo? Então não deixe, leia, você tem que entender um pouco do framework, você tem que entender a linguagem, não só o Vibe Code, né? Vibe Code, você só entender Vibe Code, essa história de Vibe Code, a gente tem que ver os conceitos, porque não é só deixar a IA fazer, é você saber aqui, eu estou utilizando o framework, o projeto TIC, eu estou utilizando um projeto React ou um Spring Boot, eu tenho que entender a arquitetura da aplicação para junto eu analisar com a IA, ok? Então é uma ferramenta para ajudar no dia a dia. Então vamos embora, vamos para frente. E é isso, pessoal, no vídeo de hoje. Próximo vídeo eu vou trazer também um sistemas financeiro ou algumas outras resoluções aqui do próprio POS aqui também, ok? Então ela resolveu um problema aqui, a quantidade que foi setado para 1. É só dar um cap aqui e aí ela... Só que eu vou dar 1 porque eu não quero essa resolução, né? Mas ela achou meu problema específico.